Estamos aqui com mais um Pod Ricas, com empresárias maravilhosas que vão trazer estratégias valiosas para você, empresária e empreendedora. Estamos aqui com a Ari Costa, Olá! fundadora do Magnetize Evento Ricas. Uhul! Estamos aqui também com Eliane Pérez, CEO e fundadora da Lavix Semijoias. Ana Vedov, fundadora e CEO da marca Ana Vedov. E Selma Espósito, CEO e fundadora da Monavi Design. Ari, Posso fazer uma pergunta já de início? pode. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui muito gostosa com essas mulheres. E eu acredito que vai ser muito valioso esse tempo aqui com todas elas. Certo. Você é empresária, empreendedora? E você acha que às vezes as pessoas não te compreendem? Você fica meio que perdida, não sabe. Você não tem aquela rede de apoio? Eu já passei por isso quando eu iniciei. Você passou também, Selma? Sim. As pessoas meio que achavam que a gente fazia o que a gente fazia por hobby. Você não fazia para ganhar dinheiro, né? E esse é um grande tabu que ainda tem no meio do empreendedorismo. E a primeira pergunta que eu quero direcionar é para Ana. E eu queria que, Ana, você falasse qual estratégia, assim, a principal, que você acha interessante, pessoas que estão iniciando no empreendedorismo, independente do nicho, assim, você acha que vale para qualquer nicho, qual estratégia a empreendedora é necessário ter para passar pelos primeiros desafios que a gente sabe que vai ter? Sim, com certeza, são muitos desafios. E ao longo da jornada inteira, acredito que sempre aparecem desafios, né? Em todas as etapas, só que a etapa inicial, ela é muito importante. E hoje eu penso, e já pensa aí se você vai começar ou se você está no começo, organização, um planejamento, você ter bem claro com o que exatamente você quer trabalhar, independente do nicho. Especifique bem o que você vai fazer, faça um planejamento muito bem feito, não vai de cabeça com a emoção. Muitas vezes a gente entra muito com a emoção, né, meninas? Assim, a gente tem aquela vontade de começar a empreender e vai com tudo, sem fazer um planejamento antes. É claro que você vai conseguir, porque ao longo ali da jornada você vai quebrar a cabeça, mais uma hora você vai conseguir. Mas se você não quer quebrar tanto a cabeça, faça um planejamento, faça uma organização, isso é muito importante. E autoconhecimento, está sempre aí ligada, né, nas novidades do seu ramo. Eu acho que é uma dica, acho que é importante. Que se eu Sim. tivesse pensado, teria sido muito valiosa para mim no início. Você teve essa dificuldade, Ana, no início? Tive bastante dificuldade, eu entrei muito com a emoção, então foi assim, aquela vontade de começar, mas sem nenhum planejamento. Então, muitas coisas ali no meio do caminho eu consegui identificar de falhas, né, com o tempo. E eu poderia ter evitado, né, prejuízos, tanto financeiros quanto emocionais, se eu tivesse me organizado, se eu tivesse alguém que tivesse me orientado nessa parte. Eu comecei muito com a emoção. E é claro que tem que ter emoção também, mas a gente precisa ter um planejamento ali, é fundamental. Ana, conta um pouquinho para as meninas o que você empreende, para elas conhecerem você. Isso, olha, vou contar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Ana Vedov e eu trabalho com moda feminina e com autoestima, né, das mulheres. Então, eu encontrei na moda uma forma também de melhorar a minha autoestima. E eu falo muito assim, que de manhã é primordial. A primeira coisa que você tem que fazer é acordar, cuidar de você, tomar o seu banho, lava seu cabelo, se maqueia e escolhe aquele look. E então, assim, é isso, né? Você cuidar da sua imagem, a Ana Vedov, ela vem para cuidar da sua imagem, te ajudar a se sentir mais bonita, mais importante, mais empoderada, tudo isso. Gente, aí. ela deixa nós muito lindas, não é? Maravilhosa. É uns looks muito legais, realmente assim direcionados para aquela empreendedora do dia a dia, aquela que quer realmente ter mais agilidade. Sim, Não, eu exatamente. acredito que a imagem, ela vale mais que 1000 palavras. Sim. Como a Ari sempre fala, o poder da imagem, o poder do posicionamento, como que você chega no lugar, como que você chega numa reunião, qual que é a impressão que você deixa antes de você abrir a boca? Porque muitas vezes a pessoa tá ali com uma super expectativa e quando abre a boca,
meu Deus. A imagem, ela vem primeiro. Então, você pode ser uma Exatamente. super profissional, mas se você não estiver alinhada, se você não parecer que é uma boa profissional, você vai passar um ruído na sua comunicação e você vai passar a imagem errada, aquela imagem que você não quer comunicar. Sim, e Selma, tem uma coisa que é muito importante também, que eu acredito que você mesma passa a acreditar mais em você. Quando você Com cuida da certeza. sua imagem, quando você aparenta realmente ter aquele conhecimento que você tem conhecimento, claro, mas muitas vezes você mesma desacredita. E quando você se prepara para mostrar o seu Exatamente. conhecimento, você se veste para mostrar o seu conhecimento, acho que ele fica ainda mais fluido, né? Sim. Com certeza. Quando você olha no espelho e fala, essa mulher é poderosa. Exatamente. Essa mulher realmente é incrível, Isso. né? Totalmente diferente de você ficar de pijama e querer ter algum resultado ali. Ah, hoje eu vou trabalhar aqui de pijama. Isso. Comigo não funciona, eu não sei se com você funciona, mas comigo não funciona. Eu preciso me preparar. Eu tenho todo o meu ritual ali todos os dias, porque eu prezo muito pela minha imagem, eu prezo muito pela minha postura e pelo meu posicionamento, porque eu sei que muitas pessoas se inspiram em mim. Sim. Então elas olham pra mim, elas falam, meu, eu quero ter um negócio tipo assim, não que quer ser igual a mim, mas se inspira, nossa, que legal. Olha onde ela chegou. Ela começou do zero. Sim. Está aqui hoje ela tem uma empresa consolidada, Sim, é inspiração para trabalha no muitas digital. mulheres, né? Muitas mulheres, assim, e se você ver a evolução do primeiro vídeo pra hoje, por quê? Porque a gente se prepara, porque a gente não vem de qualquer jeito. Você concorda, Eli? Com Que certeza. quando a gente se prepara, Com certeza. E a primeira imagem é o que a Ari sempre fala, né? É a que fica. Por mais que depois você consiga desenvolver, mas é muito mais difícil depois você tentar reverter o processo. Então, a imagem diz muito. Né? E eu acredito demais, né? A questão da Lavix, das semijoias, ela vem para complementar. E quando a gente está realmente... quando a gente se olha no espelho e gosta do que vê, eu acho que o resto todo flui, né? faz toda a diferença. Faz, totalmente. A Eli, ela trabalha com mulheres, ela inspira mulheres. E conta um pouquinho mais pra gente, Eli, como que é essa trajetória, essas pessoas, essas mulheres que você transformou através do seu negócio, através da Lavix. Então, a minha trajetória empreendedora vem desde sempre, né? Eu nunca fui CLT, eu sempre empreendi. Já vem de família, né? Os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe são empresários. Então, essa questão de empreender, para mim, sempre foi muito natural. Há 3 anos atrás, quando aconteceu a pandemia, né? Eu comecei a empreender no ramo de semijoias. Eu venho do ramo joalheiro, meu pai é joalheiro desde que eu nasci, então eu já venho desse nicho. E há 3 anos eu comecei a trabalhar também com semijoias, o que me abriu muito, a minha visão abriu muito. Em que sentido? Eu tive que ir em busca de mais conhecimento, porque eu comecei a lidar com mais pessoas. O nicho, o ramo, né, da joalheria, ele é muito nichado, ele é muito fechado. Nós que fabricamos, né, as joias, a gente nunca nem podia falar que a gente fabricava, né, porque é ouro, chama muita atenção, é perigoso, chama muita atenção. Então, é um ramo muito fechado. E quando eu migrei para a questão das semijoias, eu tive que mudar completamente a minha visão, completamente. E, principalmente, a minha própria visão, né? Então, eu tive que ir em busca de conhecimento profissional, e indo em busca desse conhecimento, eu tive o privilégio de me deparar com uma escola, que é uma escola de negócios. Eu entrei para adquirir conhecimento, para começar a lidar com tantas pessoas, né? Eu tive que lidar com muitas mulheres e eu precisava de conhecimento. E quando eu fui em busca dessa escola, eu achei que eu fosse aprender gestão empresarial, né? Esse era o meu foco principal. E quando eu chego lá, na primeira aula, eu tive um baque, assim, né? Porque, na verdade, o curso, ele vai em busca da gestão do eu. E quando eu me deparei com aquilo, eu vi que era exatamente aquilo que eu precisava. É muito mais sobre você do que Isso, sobre o outro. Porque às exato. vezes a gente terceiriza a culpa ou
A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Exato. Né? Então, E na verdade, é isso. você mesmo. E o pilar, eu acho que de tudo, a gente fala muito do empreendedorismo, mas antes de tudo isso, de qualquer profissão, de qualquer ramo, né, do empreendedorismo, é o autoconhecimento, né? É o que a Ana falou assim, a gente tem que ter um planejamento, lógico, de estrutura do negócio, mas a gente tem que ter, a gente tem que se conhecer, saber as nossas limitações, né? Até porque a autoestima é o que eu falei, né, para vocês hoje cedo. Como que a gente vai gostar de quem a gente não conhece, Exatamente. né? Então a gente não se conhece, né? Não é isso? Exatamente. Então, assim, para a gente gerir pessoas, para a gente gerir o negócio como um todo, a gente precisa se conhecer. Eli, você já, antes de você procurar esse desenvolvimento, você passou por algum processo com alguma funcionária? Ou não? Você falou, eu preciso para eu mesma me desenvolver? Ou você Então, viu uma necessidade? Na verdade, para a gente desenvolver o outro, a gente precisa se desenvolver primeiro. A gente precisa ter conhecimento para passar para o outro. E as meninas, como a gente começou com revendedoras, a Lavix começou com revendedoras. Depois a gente teve a gente partiu para a loja física, o e-commerce, mas a gente começou com as revendedoras. E eu senti a necessidade de agregar na vida delas, né? Uhum. E aí eu me deparei e falei, poxa, mas como que eu vou ensiná-las se eu não tenho esse conhecimento? Entende? Então, eu precisei, fui em busca de desenvolvimento. Mas eu achei que o que eu precisava era do desenvolvimento profissional, Sim. Gestão né? A de questão da pessoas, gestão. Mas é uma série de coisas, né? Sim. O conhecimento, o autoconhecimento, ele é fundamental para qualquer coisa. Eu acho que devia ser ensinado na pré-escola. Sim. Né? E você tem alguma estratégia que você consegue ensinar pra gente se autoconhecer? Porque é necessário, né? Às vezes a gente realmente não tem esse conhecimento do quanto é importante a gente ter esse tempo pra nós, pra conhecer a nós mesmos. A gente cuida, né, de tantas outras pessoas, da família, não sei quem é mãe, mas acaba cuidando de esposo, de filho e esquece de se cuidar, né? Tem alguma estratégia? Eu acho que o fundamental é você ir em busca de realmente se conhecer, né? Daquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, as suas limitações, o que você traz de crença limitante para sua vida, dos ensinamentos que o pai e a mãe passam para gente. Então, assim, é você realmente fazer uma análise profunda de autoconhecimento, de você entender quem é você. Né? E fundo naquilo, né? Não de forma rasa, superficial. É o que eu falo muito da autoestima. A gente que trabalha com moda, né? Com acessórios, a gente fala, coloca esse colar que você vai ficar mais bonita, né? E realmente fica, mas é de forma rasa, superficial. Né? Então, às vezes, por exemplo, surge uma moda, né? Uma tendência, a pessoa coloca, mas aquilo às vezes nem cabe para ela. E isso em tudo na vida, né? Sim. Nos relacionamentos, no casamento, né? E é um efeito cascata, né? Se você não se conhece e o outro começa a ter muito poder sobre sua vida, né? E é uma das coisas que eu falo, porque o ideal é você utilizar algo que você realmente gosta. Por isso que é interessante você se conhecer. Exato. E muitas pessoas acabam copiando outras, que, principalmente se está na moda, né? Ana vende roupa, pode dizer melhor. Acaba copiando pessoas que são mais influentes e aí elas se perdem nisso. Exatamente. E isso é em tudo, né? É no comportamento que a gente copia e você deixa de ser autêntica. Sim. E é uma das grandes vantagens hoje você ter autenticidade. Exatamente. Com certeza. Esses dias eu estava vendo um Reels da Mônica Salgado e ela diz muito isso, né? A gente ter referências, ok, a gente tem que ter. Mas se a gente começa a ver muito essas coisas, você perde, você tem que criar, né? E criar em cima daquilo que você acredita. Não que aquilo vá, de repente, viralizar, porque as pessoas só querem viralizar, né, hoje em dia. Mas, às vezes, sem conteúdo. Então, procura coisas novas, né? Procura mostrar coisas novas. E dentro daquilo que você acredita. Às vezes o que você vai criar vai ser a sua identidade vai viralizar, né? Não você seguir a manada ali e copiando. Porque só tem cópias, né? Hoje em dia a gente só encontra cópias. Eu acho também que essa história do autoconhecimento, ela é muito também fluida.
E a gente tem que estar sempre atento e não achar também que, tipo, eu já fiz um curso de desenvolvimento pessoal, alguma coisa, e eu tô pronta, né? Porque a gente sempre tá mudando. E às vezes, no meio do caminho, a gente acaba se perdendo. Eu, por exemplo, fico sempre atenta com isso também, porque trabalhando com moda, principalmente, a gente vê que as tendências estão sempre aí o tempo inteiro, né? E você quer acompanhar, você quer ter uma identidade, mas às vezes você quer acompanhar aquelas tendências, mas que não faz muito sentido. Então a gente tem que parar, às vezes, e refletir um pouquinho, ver se isso realmente faz sentido com você, né? Com a sua identidade, com o que você gosta, ao invés de só seguir, né? A manada. Certo. Você quer perguntar alguma coisa para elas? Essa questão do curso, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ele chega muito antes do profissional. É que às vezes a gente tá, igual ele falou, na gestão, a gente tá pensando que vai fazer algo para gerenciar outras pessoas e, na verdade, a gente precisa primeiro se gerenciar. Isso. E tendo essa visão, essa questão da escola e do desenvolvimento pessoal, eu creio também que lá dentro a gente consegue acessar pessoas e ter um network muito mais abrangente. Vocês, nesses desenvolvimentos que vocês fizeram, eventos que vocês participaram, vocês acreditam que o network, ele agrega na vida de vocês? Vocês conseguem abrir portas? Com toda certeza. E eu sempre fui muito resistente, é muito engraçado isso, né? Eu acho que pela timidez, ou por aquilo que eu já falei, né? De vir de um ramo que era muito fechado, então a gente já tinha clientes específicos, eu não precisava abranger, né? O meu círculo. E com essa história da Semijoia, com a história do curso, a minha visão abriu demais. Como é gostoso. A Ari falou muito bem sobre isso no outro podcast. A gente tem que ser interessante e não interesseira, né? Então, a partir do momento que a gente se torna interessante através do conhecimento que a gente tem, e eu acho que todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo tem as suas vivências, as suas experiências, e isso, só disso já agrega muito. E quando você entra na vida do outro para agregar, acontece, flui. O network é isso, fluido, né? Eu acho que ele não tem que ser, eu vou naquele evento porque eu quero me relacionar com fulano de tal, daquela maneira. Não é forçado, Não né? é forçado, exatamente. Lógico que você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que saber onde você quer chegar. Sim. Eu acho que a pior coisa é quando nós se reunimos com outras pessoas e a pessoa só fica falando dela. Isso. E não dá nem espaço, às vezes, pra você se comunicar. Exato. E aí você fala... tem que ser interessante, né? Você fala, não quero nem se conectar com essa pessoa. Exato. Você já cria um ruído ali na comunicação. Já bloqueou tudo. Exato. Toda a porta que ela poderia abrir, ela fecha nesse momento. Exatamente. É muito fluido. Eu acho que quando você se abre para o novo, né? Eu acho que as coisas começam a acontecer. Sim. A Ari falou uma coisa agora que me fez lembrar de quando eu fiz um curso lá no Mastermind. Lá a gente aprende a ser... qual que é a palavra? Interessante, mas assim, ter uma personalidade mais agradável para lidar com as pessoas. Porque às vezes a gente é muito ranzinza. A gente quer as coisas do nosso jeito e não funciona dessa forma. Quando você tá no meio comercial, quando você tá num network que você precisa se conectar com pessoas, você precisa ser interessante e precisa ter uma personalidade agradável. Sim. Porque se você não tem uma personalidade agradável, dificilmente você vai conseguir se conectar e manter essa conexão. Porque você pode até se conectar ali naquele momento, mas depois vai acabar... manter, né? Isso. E tem dos princípios lá, que é você falar do que é interessante para o outro. Quando você quer se conectar com uma pessoa, o que você tem que fazer? Falar de um assunto que o outro domine para ter mais coisas para a pessoa poder se representar. Exatamente, para fluir. Então, assim, não adianta você querer chegar e ficar falando de você. Porque se ele quiser saber, ele vai perguntar. Sim. Mas o interessante é você falar sobre o que o outro faz. Ou tentar se conectar onde ele mora, como que é o trabalho, e tentar falar sobre algo que ele domine, porque aí sim as coisas vão começar a fluir. Sim, e ele vai falar, nossa, interessante. E é o que eu tava falando no outro podcast também, que nós temos que conversar com o outro conforme ele quer conversar, não como você quer conversar. Tratar o outro como ele quer ser Sim, tratado. porque... E é justamente isso que ela tá falando.
Sim, e para isso é importante a gente ter repertório, né? E repertório. Exatamente. Tem pessoas que é vazio, né? Na hora que você abre, não tem Exatamente. conteúdo nenhum Por que isso agregue. que é tão importante a gente se abrir para o novo, se desafiar, né, a todo tempo e principalmente em busca de conhecimento. Buscar conhecimento. E não só da sua área, né? Porque Sim. imagina se Sim. Por isso A que é Ana importante só o networking, fala né? de Você moda. se conectar com É. outras pessoas. Imagina se a Ana só fala de moda, ou se só a Eli só fala de joia, e eu só Isso. falo de design, ou a Ari Não. só fala de arquétipo. Não, a Exatamente. gente precisa ter Agregar. ali Entender realmente tudo. Uhum. um pouquinho de cada coisa, ter um conhecimento geral. Pra gente E é uma coisa poder- interessante isso. Eu tenho uma mentorada que ela é vendedora de imóvel. E ela tava com grandes dificuldades na venda, né? E aí foi feito todo um rebranding dela, cortou cabelo, mudou coloração e tudo. E eu mandei pra ela um especialista em vendas de imóvel. E eu falei, ó, segue ele dá várias dicas sobre imóvel, até eu pego algumas dicas com ele e vai te ajudar. E olha que interessante, você está aberta a outras profissões, realmente, Com para que isso te certeza. agregue. Porque vai fazer diferença em algum momento isso. Até porque se a gente falar sobre o mesmo, se eu falar só com pessoas que trabalham com semijoias. Fica assim, redundante, né? Você não Exato, sai você desse não vai lugar. sair O nunca conteúdo disso. fica sendo sempre o mesmo, né? Exato. E aí, para você poder sair daquela bolha, é importante você pegar em outros nichos. Eu Com ouço certeza. bastante isso também em eventos de autoconhecimento, para a gente sair da bolha ali e buscar outros nichos, buscar conhecimento em outras fontes que não do que a gente está ali, né, no Exatamente. nosso meio. É fundamental. E eu queria botar aqui para vocês também a minha vivência com eventos. Eu acho que é fundamental você participar desses eventos de autoconhecimento, eventos tanto no seu nicho quanto fora do nicho. Eventos que eu participei foram, assim, disruptivos na minha vida, mudaram muito em momentos que eu estava, assim, querendo desistir, né, do meu sonho, do meu negócio. Foram momentos fundamentais participar de eventos que me trouxessem clareza desse autoconhecimento também, para poder continuar. Então, assim, é muito importante, gente, você tá sempre participando de eventos, network, tudo isso, para poder reacender também, né, ali a sua chama. Às vezes você acha que já tá dominando tudo, já fiz vários eventos, já fui em várias palestras, mas sempre vai ter um conteúdo importante que você não se ligou num outro evento, que nesse você vai Aprendeu. ter uma percepção Uhum. diferente. É isso É, mesmo. às vezes uma fala, um insight que você tem nesse evento pode transformar a sua vida. Sim. Tá. E só um adendo nessa questão do evento que eu queria trazer aqui pra vocês. Porque às vezes a gente vai para os eventos realmente para mudar a nossa mentalidade, para fazer um network, mas muitas vezes a gente vai para determinados eventos para estar na mesa, para se sentar com pessoas que você quer se conectar, não só pelo conhecimento, porque às vezes você vai para um evento, você realmente já sabe sobre aquilo ou sobre sim. o tema. Mas quem é que vai estar lá nesse evento? Eu vou ter a chance de me conectar com essa pessoa? Eu vou conseguir sentar essa mesa? Eu vou conseguir beber dessa fonte? Então, tem isso também. Você, além de ir para fazer o network, para se conectar, você estar à mesa de pessoas importantes que são referências para você. Né, Ari? Sim. A Ari, então, pode falar muito melhor sobre isso. Sim, é muito importante. E foi através de eventos que realmente abriu minha mente e de que falou, eu pensei assim, poxa, que mundinho que eu vivia, né? Sim. Porque É é tão impressionante, grande né? fora daqui, como que eu não via isso antes? E as estratégias, tanto que assim, às vezes você recebe e-book deles, eu guardo até hoje. Porque realmente sempre vou lá dar uma olhada assim pra ver se tem alguma coisa que pode me agregar naquele momento. Porque tem muitas coisas que a gente acaba não pegando na hora, porque é sim. muita É informação. porque às vezes não tá no nosso momento, né? Isso. E quando você lembra, tem isso aqui que falaram lá. Aí você vai Isso. buscar o conhecimento e realmente faz muito sentido, né? Exatamente. Qual que seria, dentro desses eventos que vocês participaram, qual seria um desafio que vocês estavam passando e ao estar nesses eventos você viu que falou, poxa, era isso que eu precisava. E tava tão fácil, porque às vezes é tão fácil, né? O resultado, a resolução, e a gente fica colocando aquele monte de amaranhado, não consegue resolver. A gente tá dentro do problema, não consegue resolver. Eu posso contar um meu? Aí vocês vão Vai, pensando no fala. de vocês. O primeiro Ricas que a gente fez, que foi para as alunas, dentro do meu espaço, fazia apenas 5 meses que minha mãe tinha falecido.
E eu tinha esse projeto engavetado. Eu falava, eu quero fazer um evento, né? Eu queria alcançar mais pessoas. E eu decidi tirar o Ricas do papel mesmo, porque eu precisava me movimentar de uma forma diferente. E foi quando decidimos fazer o evento Ricas. E isso deu um gás pra mim. E tem dado até hoje. E é muito legal, porque quando você sai do evento, você sai assim, acabada. Porque realmente é muita energia que você coloca sobre algo, né? E são muitas pessoas envolvidas. E você fica muito cansada. Mas dá só mais um dia de descanso que no outro dia você tá renovada, você já tá programando o próximo. É muito gostoso derramar sobre a vida de outras pessoas, a gente poder contribuir. Então, o Ricas, ele realmente veio num momento em que eu estava pensando em desistir, eu já não via mais expectativa no que eu fazia. E foi aí que eu comecei a me desenvolver mais, organizando o Ricas. Eu tenho um evento que eu participei, foi exatamente no meu nicho, né, de moda. Foi um evento de uma consultoria, de consultoras de imagem, formação de consultoria de imagem. Eu tenho formação também em consultoria de imagem. E esse evento me fez enxergar que eu também era capaz. Eu também estava passando por um momento, assim, muito difícil, um pouco sem perspectiva, sem motivação. E lá eu me conectei com a palestrante. A história que ela me contou era muito parecida com a que eu estava vivendo naquele momento. Então, ela me mostrou que eu também posso. Se eu for atrás dos meus sonhos, eu também consigo. Então, assim, eu me conectei muito com a história dela e foi realmente um divisor de águas, assim, na minha cabeça, na minha mentalidade. Enxergar que se ela conseguiu, se ela também é uma pessoa normal, era uma pessoa comum, né, e correu atrás dos sonhos dela, conseguiu, eu também poderia conseguir. E a gente está aí tentando. Isso aí. Eu acho que esses eventos, eles nos trazem muito isso mesmo, né? É exatamente o que a Ana falou. Se a pessoa que está ali, ela conseguiu, né? A gente usa isso muito como referência. Se ela está ali, ela conseguiu, a gente também vai conseguir, né? Claro que cada um com seus desafios, com as suas limitações, porque acho que é muito importante a gente conhecer nossas limitações, né? Saber que aquilo é pra gente, aquilo não é pra gente, né? Aquilo faz bem, aquilo não faz. Mas eu acho que é muito isso, de trazer a certeza de que a gente também consegue. Sim, dá uma visão, né? Sim. Dá uma visão e você pensa que você é capaz, claro, porque você vê que outra pessoa conseguiu, mas eu fico um pouquinho frustrada, que eu falo, meu Deus, às vezes são pessoas tão novas, né? Sim. Que tem resultado e você fala, que mundo que eu tô vivendo que eu não consigo esse negócio, né? E uma coisa que eu tirei um pouco da minha mentalidade era de enxergar só a pessoa com aquela imagem já perfeita, né? Sim, Só o feito. Porque às vezes você olha uma pessoa já lá no topo e você se compara né? e você fica frustrada porque você ainda não tá lá no topo. Mas você não enxerga todo o caminho que aquela pessoa passou. Ela passou por diversos desafios durante a jornada dela. Sim. Então, assim, não adianta a gente querer ficar pronto de primeira. Você tem que passar por todo o processo. Sim. Exatamente. É que você olha só a ponta ali do iceberg, né? É claro que todo mundo quer, né, gente? Quem não quer ficar pronta, já acordei, decidi que eu quero ser isso e tá ali preparada e ser a número 1. Mas você precisa se preparar para isso e passar por todas as etapas. Sim. E, gente, como é difícil essa questão de comparação, né? E não pode, né? Porque aí você se frustra mais. Exato. Sim. Por que as pessoas têm depressão hoje? Principalmente mulheres, porque elas acabam se comparando com outras pessoas, com outras mulheres. Exato. E na sociedade tem muito isso também, né? De ficar, o marido ou a mãe fica puxando a mulher para isso, né? Comparando ela com outras. Eu tive isso na minha infância. Minha mãe me comparava com outras crianças, né? Da minha idade, que já faziam comida, já sabiam lavar louça e eu não sabia. Mas porque eu não fui ensinada. Como que eu vou ter o estalo e aprender a fazer? Não existe, né? Então, eu lembro dessas comparações e realmente eu ficava muito chateada e com essas comparações. E aquela não era a sua especialidade, né? Sim, a sua exatamente. especialidade pode ser a comunicação. E você não ia ser uma boa cozinheira, uma dona de casa. Você é uma boa comunicadora. Então, desde a infância nós temos isso, né? Acaba, de repente, apagando, né? A sua luz. Potencialidade. Exatamente. Isso mesmo. Acaba deixando você frustrada, né? Tanto que nós temos que ter muita sabedoria na criação de filhos por conta disso. Porque senão você acaba comparando ele com
com outros, né? E joga aquela palavra, às vezes, sem ter sabedoria, né? E a criança vai guardar. Sim. E você, às vezes, nem lembrava do que você tinha falado, mas ela tá ali guardando Guarda. aquilo. A gente tem que ter sabedoria. E olha como é interessante essa questão que a Ari trouxe de quando ela era criança, da comparação e tudo mais. É bem nesse momento, quando a criança tem, eu acho que de 7 a 8, não sei, que é criado ali, começa a ser criadas as crenças limitantes. Porque ela vai ouvir ali do pai. Quem nunca ouviu? Ah, não, porque tá caro. Ou assim, ah, não, Dinheiro só dá dá em árvore. dinheiro dá em árvore. É. Ou, assim, por que que tantas pessoas têm tantas crenças hoje de falar sobre dinheiro? Porque lá atrás os pais ficaram falando que, ai não, porque eu não tenho dinheiro, ou porque tá caro, ou essas questões. E aí, na cabeça da criança, o que ela imagina? Que é muito difícil você ganhar dinheiro, que demora, que só tem dinheiro quem faz coisa errada, Sim. né? Então, cria-se ali crenças limitantes que para você quebrar depois, lá na sua fase adulta, você tem que fazer todo um processo de autoconhecimento, autoanálise, ir lá atrás e voltar e tentar buscar ali o que é que você sempre ouviu na sua infância, que você traz hoje pra sua vida, que te bloqueia, que te trava. Às vezes você foi zoado muito na escola, e aí hoje você tem vergonha de colocar uma roupa porque você era muito magra, porque você era muito gordinha, ou porque você falava alguma coisa errada, ou porque você tinha a língua presa. E aí isso cria ali barreiras na criança que pra ela realmente mudar e quebrar aquilo, ela precisa passar por um autoconhecimento, fazer um curso, fazer uma terapia para conseguir realmente quebrar esse padrão que é colocado, né? Exatamente. Essas crenças, elas são barreiras enormes, né? Para serem Quebradas. Exatamente. Eli, você acha que você... Assim, eu acho que todo mundo, né, traz alguma crença, alguma coisa. O que você acha que, na sua vida, assim, que foi uma crença que você conseguiu quebrar a partir do autoconhecimento, dessa escola que você fez de negócio? Aí sempre quando me perguntam assim, dá sempre um branco. Com certeza tem várias, né? Eu acho que realmente essa questão de... Nossa, me deu um branco. Fala aí, Ana. Você tem alguma? Deixa eu pensar aqui. Acho que uma crença que eu tinha muito forte é de que eu era gordinha. E isso até hoje é uma coisa que me persegue, sabe? Tipo assim, por mais que às vezes eu esteja um pouco magra, né? No padrão, assim, mas eu sempre tô achando que eu tô gordinha. E é uma coisa que eu tento aí sempre, né, lutar na terapia. Hoje eu já me aceito muito mais com quem eu sou, com o meu corpo, porque eu sempre tive mais corpo e o que a gente vê é sempre que a mulher, aquela que é magra, né, muito magrinha, o estereótipo da modelo, que é o perfeito, que é o certo. E aí eu sempre me julgava, né, por ter um corpo mais cheinho. E aí hoje eu já consigo me aceitar muito mais, falar, não, essa é a minha estrutura, né? Então, eu acho que aceitar também, Se aceitar, se aceitar né? também, nesse caso, para mim foi super importante. Uhum. Lembrou, Eli, de algum? Essa questão de imagem, né, de falar em público, são tantas, né, tantas coisas que a gente passa ao longo da vida. Eu lembro quando eu era muito criança, eu tinha 6 anos de idade, fui fazer uma apresentação na rua da Xuxa. E eu era a própria Xuxa. Você era a Xuxa? Eu era a Xuxa. E se eu fico pensando, né, eu falei, nossa, se eu me coloquei naquela situação é porque eu me senti à vontade ali. Sim. E aí, depois disso, eu lembro que era uma apresentação na rua, aquelas coisas de criança. E eu lembro que tinham 2 meninos rindo. E eles riam muito. Não sei se de mim ou de alguma coisa, mas eles riam muito. E eu peguei aquilo pra minha vida. Olha só. Como se fosse de 6 você. anos. Como se fosse de mim. E pra mim, eles estavam rindo de mim. Isso te travou? E você nem sabe, né, se era mesmo. Não, até acho que nem era, talvez. Sei lá, enfim, né? Eu me coloquei naquela situação. Mas aquilo me travou. Sim. E hoje, eu com 41 anos, ainda luto contra isso. Por isso que eu falo que eu acho que essa questão mesmo do autoconhecimento, eu acho que ela devia ser ensinada sempre. As crianças precisam de análise, né? Passarem por um terapeuta para eles não crescerem com essas crenças, né? Com essas barreiras mesmo, né? Porque isso
E é o que a Ari falou também, né? O que a gente fala para as crianças, né? Sim. A gente, Uhum. a gente traz essas dores e acaba passando para eles. Sim. Uma crença que eu acho que a gente tem muito é a questão do castigo, né? Esses dias meu filho me deu um tapa na cara, uma aula. Ele tá com a questão de organização, né? De levar os materiais para a escola, e a escola, ele nem chega em casa, a escola já me mandou um e-mail dizendo que ele esqueceu determinado material, determinada tarefa. E eu falei para ele, olha, Vitor, a próxima vez que você esquecer, eu vou tirar o seu videogame. Aí ele falou, mãe, mas se eu estou esquecendo, o que eu preciso melhorar? A organização. Eu perder o videogame vai resolver o quê? Vai me ensinar o quê? Olha. Muitas vezes eles ensinam muita É. coisa pra gente. Meus filhos me dão uma surra todos os dias. É. Ele falou, mãe, então... Aí eu parei para pensar, falei, poxa, o que eu preciso ensinar para ele? É perder? Porque tudo na vida da gente é perder. Sim. A gente acha que vai aprender perdendo as coisas, e não, a gente não precisa sofrer para aprender nada. Então, o que eu preciso ensinar para ele? A organização. Então, vamos lá, filho, olha, a gente já vai fazer uma planilha. Faz um checklist, né? Isso, e faz uma planilha. Olha, determinado horário você precisa estudar, né? Você precisa fazer a tarefa para no dia seguinte levar. Aí, é isso, assim, né? Então, a gente vai passando, infelizmente, da forma errada como a gente aprendeu, né? Aproveitando que você entrou nesse tema, eu queria que vocês falassem como que é, né, equilibrar a vida empreendedora com a pessoal. Olha, é um desafio enorme. Nós que somos mulheres, né? A gente sabe que não é fácil. E assim, a gente tem que realmente, essa questão de se comparar, né? A gente tem que fazer o possível dentro da nossa realidade, né? Não vai dar para fazer tudo, não vai ficar tudo perfeito, e a gente tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não deu para fazer hoje, a gente faz amanhã. E eu acho que a gente tem que ter tem que ter as prioridades, né? Então, as prioridades é o bem-estar das crianças, é a saúde, é o trabalho, mas assim, a gente tem que aprender a administrar, e eu acho que é muito particular de cada um, né? Porque a minha necessidade não é a sua, e a gente parar com o julgamento, as Mas eles compreendem comparações. a sua Os correria. meus filhos, sim. Compreendem. Eu tenho, assim, eu sou muito grata pelos filhos que eu tenho. Eles super entendem, mas eu acho que a gente acaba que se cobra bastante, né? Sim, você quer estar mais presente, né? Sim, sempre. E assim, eu acho que é muito a questão da prioridade. Eu acho que em determinados momentos a gente precisa ter mais foco em determinada área. Tem horas que o profissional pede mais, tem horas que a família pede mais, e a gente tem que ter esse jogo de cintura. Não tem uma receita, né, para todo mundo, né? Você tem o seu bebezinho super pequeno e você tem que administrar. E é isso, né? A vida da gente é isso. Sim. No meu caso, eu fiquei um período afastada, né? Eu sempre trabalhei também como Eli, e com a família, empreendendo, nunca trabalhei de CLT. E trabalhei desde novinha, desde os 14, 15 anos eu trabalho com meus pais. E casei, tive filho, trabalhando. E aí na adolescência teve um período que eu senti a necessidade de parar. E dei aí um tempo, né, para tomar adolescentes, tá, gente? Adolescentes são trabalhosos. E me dediquei um pouco a eles. E percebi que eu precisava voltar a trabalhar, né, a empreender e tal. E achei que isso iria ser um problema para eles. Eu estava protelando voltar a trabalhar porque eu achei que isso era um problema para eles. E na terapia, a gente faz terapia também, a gente está falando aqui de autoconhecimento, tudo, terapia é muito importante. E em terapia eu descobri que voltar a trabalhar, né, estar ali ativa e realizando os meus sonhos e incentivar os meus filhos a correrem atrás dos sonhos deles. E eu tive um relato, assim, muito gostoso da minha filha. Um dia, ela também faz terapia, e saindo da terapia, a gente, todo dia, ela sai da terapia, né, toda quarta-feira, a gente toma um cafezinho. Ela vai lá no meu trabalho, a gente senta e toma um cafezinho juntas. Ela fala como foi a terapia e tal. E aí ela disse que foi muito importante para ela também me ver correndo atrás dos meus sonhos e concluindo, né, ali, uma coisa que era muito importante para mim, incentivou ela a também ir atrás dos sonhos dela. Ela tem 18 anos e é artista, desenha, então ela é maravilhosa.
super incrível, profissional maravilhosa. E ela duvidava dela também, da capacidade dela. Olha isso, ela tinha na época acho que 17 anos, aí fez 18 agora, e ela ficava nessa dúvida. Ai, mãe, eu faço arte ou faço direito, né? Administração, sigo ali o padrão. E sempre foi uma coisa que bateu muito forte nela. E por me ver indo atrás também dos meus sonhos, empreendendo, trabalhando com moda, que tem um certo preconceito, e eu mesma tinha um preconceito, ela seguiu e decidiu fazer a faculdade dela de arte, tá lá feliz da vida. Então, às vezes, a gente se cobra, né? Tipo, deixa de fazer o seu sonho, deixa de correr atrás por conta dos filhos, mas, na verdade, eles estão se inspirando na gente. A nossa força vai trazer força para eles. Sim, esse é um ponto muito importante. E uma outra coisa que eu quero aproveitar para falar aqui é sobre o evento que está chegando. Você quer falar, Selma, sobre esse evento? Magnetize. Magnetize. Pode falar. Não, eu vou deixar ela falar porque ela é a criadora, gente, dessa identidade visual maravilhosa que é o Magnetize. E ela vai falar um pouco sobre esse evento para vocês conhecerem. O que tá esperando você dia 23 e 24 de setembro? Exatamente. O Magnetize, ele foi feito para mulheres empresárias, empreendedoras que querem realmente buscar esse autoconhecimento, fazer network, crescer na carreira, elevar o nível do seu negócio, mudar o patamar da sua empresa, mudar o seu patamar realmente e se olhar e falar assim, não, eu sou capaz realmente de fazer isso. E no Magnetize, eu tenho certeza que você vai encontrar tudo isso e muito mais. Nós estamos aqui numa mesa com 4 mulheres empreendedoras, empresárias de sucesso, que estão aqui dividindo as suas experiências com você. Imagina um evento com mais de 100 mulheres, maravilhoso, que tem ali muita conexão, muito network, muita experiência. Imagina você poder transbordar na vida dessas pessoas e também conseguir captar um pouquinho ali de cada uma, porque eu sei que quando a gente se conecta com as pessoas, a gente sai ali com um pouquinho da Ari, com um pouquinho da Ana, com um pouquinho da Eli. E isso é muito importante e muito bom para nós. E o Magnetize, juntamente com o Ricas, ele foi feito justamente para isso, para conectar mulheres, para você conseguir realmente entender o seu propósito, atrair mais pessoas, se magnetizar, vender mais, mudar o patamar do seu negócio e da sua vida. Então, se você quer participar desse evento maravilhoso, que vai ser no dia 23 e 24 de setembro, vem com a gente, que eu tenho certeza que você vai amar. Acabamos de falar aqui da importância do network, da importância do autoconhecimento que elas tiveram através de evento. E é isso também que a organização Ricas quer proporcionar para você nessa edição Magnetize, que vai acontecer aqui em São Paulo, 23 e 24 de setembro, certo? Eu tive o privilégio de participar da terceira edição do Ricas, e tem uma frase que eu escutei de uma das palestrantes que eu vou levar para minha vida, né? Assim, Não, peraí. Não? Como assim? Deixa essa frase pro final, Tá bom. porque aí você finaliza em grande estilo, Então tá bom. tá bom? Ok. Você tem alguma pergunta para elas? Não, acho que a gente conseguiu falar bastante, né? Se vocês quiserem adicionar alguma coisa. Eu vou só perguntar uma coisa para vocês duas, para você também. Qual que seria a importância da conexão para vocês, da conexão com pessoas, né? Para mim, né, vou falar como experiência para mim. Muitas vezes a jornada de empreender pode ser muito solitária, principalmente quando você não tem um sócio, uma rede ali de apoio. Então, essa conexão traz uma rede de apoio, traz motivação. Às vezes, o momento que você está passando uma dificuldade, um parceiro, uma pessoa que você conheceu, você troca uma ideia, né? Faz um network ali, conversa, senta, toma um café, já muda toda a perspectiva que você tinha ali sobre aquele momento difícil que você está passando. Então, acho que é uma rede de apoio, né? Essas conexões são redes de apoio, te trazem não só esse apoio, mas também oportunidades de crescimento, né? E abrir o leque aí para novas oportunidades, novos caminhos, que você acha que só ali onde você tá é o seu lugar. Às vezes não, às vezes você tem muita coisa para trazer, muita coisa para acrescentar.
E aí vai trazendo essa... Acho que abre, né, a nossa mente. Sim, Eli. Porque eu acho que as dores são as mesmas, né? Sim. Eu acho que independente do nicho que a gente tá, né, da área, as dores são as mesmas, sempre. Então, as conexões, elas trazem muito conhecimento para que a gente consiga lidar com todos os nossos... Não gosto de problemas, né? Com os nossos desafios, né? Sim. As conexões trazem muito... Enriquecem, né? Nos enriquece com muito conhecimento, eu acho. Sim, as conexões pra mim são tudo. A partir do momento que eu conseguir me conectar com as pessoas, mudar assim, realmente a forma de me conectar, de me comunicar, de ter pessoas no meu network, ali na minha rede de apoio, assim como a Ana falou, com certeza a gente consegue levar a vida mais leve. A gente consegue, além de agregar pra gente, agregar pra outra pessoa também. E realmente conectar essas pessoas com outras pessoas. Porque sempre que eu me conecto com alguém que eu acho que é interessante pra outra pessoa, eu falo, nossa, você precisa conhecer tal pessoa. É uma rede, Porque né? vai. que você E aí cria. aquilo vai crescendo e vai virando relacionamento, vai virando network. Essa mesa é prova vai virando disso, um né? mastermind ali. E como ele falou, as dores são as mesmas. E Sim. com certeza a gente pode agregar e mudar, às vezes, a perspectiva Sim. com uma frase, com um abraço, com uma palavra, com alguma coisa. É que você realmente possa agregar. Às vezes você tem uma experiência, a pessoa não tem, e aí você fala e ela fala: caramba, não tinha pensado por essa Sim. perspectiva, não tinha ainda pensado nisso. E faz total sentido. Então, eu acredito que pra mim as conexões elas precisam existir, e sem as conexões. Sabe, o negócio não flui, porque são pessoas. E como é gostoso se relacionar, né? Muito. Sim. A gente atrai, né, aquilo que a gente dá, né? Então, acaba que as conexões são muito gostosas. E é o que eu disse, essa mesa é prova disso, né? Uma foi conectando a outra e por sermos tão parecidas, né? Eu acho que a gente está aqui hoje. Sim, uma conexão que fez muito sentido pra mim, na verdade, em todos os eventos você acaba sempre fazendo uma conexão, né? Mas foi muito interessante que em 2019 eu fui num evento e eu conheci uma pessoa lá num bate-papo na hora do almoço, conheci, conversamos, cada um foi pro seu lado. E aí, ano passado, a gente se reencontrou, ela é organizadora de um evento e eu também. E olha só que engraçado, nós estávamos sentadas, né, assistindo um evento, e hoje nós organizamos evento. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de ver o crescimento dela. Ela também foi no meu evento, palestrou, e eu achei isso sensacional, né? Num momento você tá aqui, mas você conseguiu ir para outra fase, você conseguiu passar, e a pessoa também. Exato. Isso que é o mais E bacana. ver o crescimento, né? Acompanhar o crescimento das pessoas é muito bacana mesmo. Sim. Mais alguma pergunta? Ou eu posso já fazer a pergunta? Pode fazer. Vou fazer primeiro para você. Você só tem uma oportunidade de mudar a vida de alguém. Só uma. O que você falaria para essa pessoa? Qual frase você acha que ia impactar a vida dela? Meu Deus. Pode, Já tô né? pensando na minha aqui. Qual hein? frase que ia impactar a vida de outra pessoa? Ai, gente. Posso falar a minha? Pode! Ah, ele já tava... Barulha! Na verdade, eu não sei se vai impactar as pessoas, mas me impactou, que foi aquilo que eu disse, né? Posso falar? Pode. Então, vamos lá. Que o nosso corpo jamais vai chegar onde a nossa cabeça ainda não visitou, né? Então, Sim. a gente precisa ter visão de onde a gente quer, de onde a gente quer chegar, de onde a gente quer ir, para que o nosso corpo chegue lá também, né? Mas primeiro a nossa mente tem que estar voltada para o que a gente deseja. Tem que visualizar. Tem que visualizar. E sim, sensacional. Legal. Então, esses dias eu passando, né, sabe, o feed do Instagram e sempre vem bastante coisa sobre autoconhecimento para mim, porque é uma coisa que eu busco muito, né? E aí veio uma frase que me impactou bastante e ela se conecta muito com o momento que eu tô vivendo. Eu vou ler porque eu ainda não gravei muito bem, mas ela fala assim: se você olhar para as pessoas do seu círculo e não se sentir inspirada, então você não tem um círculo, você tem uma gaiola. Então, assim, hoje eu Olha. estou num círculo e me sinto inspirada, mas muitas vezes a gente se sente, né, numa gaiola com pessoas que, ao invés de nos motivar,
né? Elas Sim. nos deixam mais para baixo, porque, lógico, sempre, porque nós permitimos. Então, a gente tem que estar sempre aí com o filtro bem aberto, com a nossa permissão também, né? O que a gente permite que entre na nossa vida, que não entre. Então, fica ligada aí no que vocês estão permitindo, as pessoas que estão dentro do seu círculo, se elas te inspiram ou te aprisionam. Isso aí. Isso mesmo. Eu acredito, assim, que a pessoa precisa acreditar nela. Dá uma chance pra ela mesma, porque às vezes a gente fica se comparando tanto com os outros e aí não sai do lugar. Mas acredita em você, você tem potencial. Se eu conseguir, você vai conseguir. Se a Ari conseguiu, você vai conseguir. Então, assim, somos pessoas, somos seres humanos, né? Temos nossos desafios, nossas dificuldades, cada um tem a sua. Igual ele falou, não... Cada um tem os seus desafios, né? Às vezes, mas as dores são as mesmas. Então, você olha ali pra pessoa no Instagram, uma vida perfeita, tudo maravilhoso. Mas por trás dos bastidores tem uma história, tem uma jornada, tem uma trajetória. Então, acredite em você. Se conheça, faça o que tem que ser feito. E eu tenho certeza que você vai alcançar o resultado que você deseja. Sim. E a minha frase, eu falei no outro podcast, vou repetir porque faz muito sentido pra minha vida, é que a desculpa, mesmo sendo verdade, ela é desculpa e você é a única responsável pelo seu resultado, porque a gente gosta muito de terceirizar o nosso próprio resultado, a gente fica colocando a culpa no mundo inteiro, menos na gente, porque a gente não teve a ação. Então eu gosto muito de pensar dessa forma, porque tudo vai depender de mim para que aconteça. E quero agradecer vocês três. E você que tá aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito gratificante. Você Eu quer que agradecer agradeço. ela? Sim, Eu muito que obrigada. agradeço também. Meninas, vocês são Prazer. maravilhosas. Eu amo estar Inspiradoras. com essas pessoas aqui que estão nessa Uhum. mesa. Eu amo poder sentar nessa mesa. E tudo é uma decisão. Se eu não tivesse empreendido lá atrás, se eu não tivesse decidido começar a minha empresa, a minha marca, talvez eu nem teria conhecido elas. E cada decisão faz parte ali do processo e muda, né, a sua jornada, a sua trajetória. E eu sou grata a Deus, sou grata às meninas por tudo. Então, obrigada, Eli, obrigada, Ana, obrigada, Ari. Agradeço. Obrigada a vocês que estão assistindo. Sim, e é Obrigada. um privilégio estar nessa mesa. É um privilégio. Que mesa vocês têm sentado, né? Exatamente. Que mesa vocês têm sentado. Tem aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Quem são essas pessoas que você está andando? Sim. Quem são as pessoas que estão ali no seu círculo? É um círculo ou uma gaiola? É isso aí. Isso aí. Então é isso, Arrasou. gente. Muito obrigada por Obrigada. vocês estarem aqui. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. Parabéns! Uma